Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos uma das cenas, assim, mais dramáticas e, para muitos, até desconcertantes do Novo Testamento. Sem dúvida, é uma passagem muito forte. Está lá em João, capítulo 2. Jesus entra no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do judaísmo, e o que ele faz é chocante. Totalmente. Ele pega umas cordas, faz um chicote, vira as mesas dos cambistas, espalha o dinheiro, expulsa os animais, os vendedores. É uma imagem assim de fúria. Uhum. A pergunta que salta aos olhos é: o que poderia levar a uma atitude tão radical? Foi um momento de descontrole ou algo muito mais calculado e profundo? Exato. Com base nos materiais que a gente analisou, nossa missão hoje é investigar o que realmente aconteceu naquele pátio do templo e por que esse ato se tornou um ponto de virada tão fundamental. E essa é a pergunta-chave, porque a primeira impressão pode mesmo nos enganar. As fontes que analisamos são unânimes em mostrar que isso vai muito além de um simples acesso de raiva. Certo. Cada gesto de Jesus ali, sabe, é carregado de significado. A gente está diante de um ato profético, uma declaração pública de autoridade e uma profecia velada sobre a sua própria morte e ressurreição. Então, o que parece um caos é, na verdade, uma mensagem bem complexa. Exatamente. Uma mensagem que, como o próprio texto diz, os discípulos só foram decifrar muito tempo depois. Certo. Então, vamos montar esse quebra-cabeça. Para entender a ação, a gente precisa primeiro entender o cenário. O que exatamente estava acontecendo em Jerusalém e no templo naquela época? Ótimo ponto. As fontes mencionam que era Páscoa, o que por si só já diz muita coisa, né? Exatamente. A Páscoa era a principal festa de peregrinação. A cidade de Jerusalém ficava absolutamente lotada, judeus vindo de todas as partes do Império Romano. Imagina a movimentação. E o templo em questão era o segundo templo, uma estrutura colossal que Herodes o Grande tinha reformado e expandido. Era um projeto monumental. Ah, sim. O texto informa que, naquele ponto, a obra já durava 46 anos e ainda nem estava terminada. Pense nele como o centro nevrálgico da nação. Era o coração religioso, mas também um gigante centro econômico e político. E esse comércio todo acontecia lá dentro. Dentro do complexo do templo. Sim, especificamente no que era chamado de Pátio dos Gentios. Era a área mais externa e a única onde os não-judeus podiam entrar para orar. Entendi. E à primeira vista, o comércio ali tinha uma lógica bem prática. Como assim? Bom, se um peregrino viajou semanas para chegar a Jerusalém, ele não ia trazer o próprio cordeiro para o sacrifício, né? Era mais fácil, mais seguro, comprar um animal ali mesmo. Um que já fosse inspecionado e aprovado pelos sacerdotes como puro. Faz sentido, claro. E a questão dos cambistas de dinheiro? Por que eles estavam lá? Também era uma necessidade prática. Em teoria, o imposto anual do templo só podia ser pago com uma moeda específica. O ciclo de Tiro, certo? Exato, o ciclo de Tiro. Tinha alta pureza de prata e, o mais importante, não trazia a imagem do imperador romano, que era considerado idólatra. Uhum. Então, os peregrinos chegavam com suas moedas romanas, gregas, e precisavam trocá-las. Os cambistas ofereciam esse serviço. Portanto, a ideia era facilitar a adoração. Ok. Então, aqui está o ponto que me intriga. Se tudo isso era, em princípio, um serviço necessário para ajudar os fiéis, onde estava o problema? O que provocou uma reação tão intensa em Jesus? E aqui a gente chega no X da questão, sabe? Algo que as fontes revelam e que é fácil de perder. Por trás da fachada de conveniência, o sistema tinha se tornado uma máquina de exploração. Exploração. Sim. A fé estava sendo monetizada de forma abusiva. Os comentaristas apontam que os cambistas cobravam taxas de câmbio exorbitantes e os vendedores de animais praticavam preços superinflacionados. Ah! Eles se aproveitavam do fato de que os peregrinos não tinham outra opção. Era um monopólio religioso. Quer dizer, eles estavam lucrando com a devoção das pessoas. Exatamente. E o local onde isso acontecia agrava o problema. O pátio dos gentios,
que deveria ser um lugar de silêncio, de oração para todas as nações, tinha se transformado num mercado barulhento e caótico. Imagina o barulho dos animais, as discussões. Exato. O barulho, o cheiro, as discussões sobre preços, o tilintar das moedas. Era impossível para alguém orar ali. A função principal do lugar, ser uma casa de oração, como as escrituras diziam, estava completamente perdida. Entendi. Jesus não viu conveniência. Ele viu a casa do pai dele sendo transformada no que ele mesmo chama de casa de negócio. Os outros evangelhos usam uma expressão ainda mais forte, covil de ladrões. Entendido. O cenário está montado. Um lugar sagrado que virou um centro de negócios corrupto. É nesse barril de pólvora que Jesus chega. Vamos voltar à ação dele. O texto diz que ele fez um chicote de cordas. Isso é muito visual, né? Sem dúvida. Muito forte. Sim, é uma imagem poderosa. Ele não chega pregando ou discursando. Ele age, expulsa os animais, vira as mesas, espalha o dinheiro. É uma ação deliberada, simbólica. E por que essa intensidade toda? As fontes nos ajudam a ver isso em pelo menos 3 camadas. A primeira é o zelo profético. O texto diz que os discípulos, mais tarde, se lembraram da profecia do Salmo 69. O zelo pela tua casa me consumirá. Zelo? Sim, a palavra zelo aqui não é apenas raiva. É uma paixão ardente pela santidade e pela honra de Deus. Ele vê a honra de seu pai sendo profanada e age para defendê-la. Então não é uma fúria cega, mas uma paixão santa, por assim dizer. Exatamente. A segunda camada é a declaração de autoridade. Pensa bem, quem tem o direito de entrar no templo e colocar ordem na casa? Os sacerdotes? A liderança? Certo. Jesus, ao fazer isso, age como a autoridade superior a deles. Ele não pede permissão. Ele se comporta como verdadeiro senhor do templo, o filho que está limpando a casa do pai. É um desafio direto e público a todo o sistema religioso estabelecido. Sim, para nós, olhando em retrospecto, é inquestionável. Mas para um comerciante que estava ali trabalhando com a permissão dos sacerdotes, essa ação não pareceria de um rebelde. Um fanático perigoso, talvez. Com certeza. Para eles, deve ter parecido um ato de anarquia, de desordem. E é por isso que a reação deles é tão imediata. Eles não defendem o comércio. Não, eles não defendem, provavelmente porque sabiam que era indefensável. Em vez disso, eles questionam a autoridade de Jesus. Basicamente perguntam, com que direito você faz isso? Mostre um sinal que prove sua autoridade. E a resposta de Jesus é uma das mais misteriosas de todo o Evangelho. Destruí este santuário e em 3 dias o levantarei. Exato. Os líderes religiosos devem ter achado que ele era louco. O texto diz que eles retrucaram. Levaram 46 anos para construir este templo e você vai levantá-lo em 3 dias? Exatamente, eles ficaram perplexos. E aqui a gente entra na terceira camada da ação de Jesus, que é ser um ato simbólico e profético. A resposta dele é o ponto central de toda a passagem e é um jogo de palavras intencional. Quando eles ouvem santuário, no grego naos, que se refere ao edifício sagrado, eles pensam, obviamente, no templo de pedra à sua frente. A resposta deles é lógica, com base no que eles estão vendo. Perfeito. Só que Jesus estava falando de outra coisa. Sim. E o próprio evangelista João faz questão de nos dar a chave para decifrar o enigma. Ele escreve: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. E aí tudo se encaixa. Tudo. Destruir este santuário é uma profecia sobre a sua morte que seria causada por eles. E em 3 dias o levantarei é a promessa da sua ressurreição. Esse seria o sinal definitivo de sua autoridade. Um sinal muito maior do que qualquer milagre que eles pudessem pedir. É incrível pensar que, como o texto diz, nem mesmo os discípulos mais próximos entenderam o que ele quis dizer na hora. Eles só conectaram os pontos depois da ressurreição. Que mudança fundamental essa declaração representa? Representa uma mudança, assim,
sísmica na história da adoração. É interessante ver que pensadores de épocas tão diferentes como João Calvino, no século XVI, e teólogos mais recentes como Da Carson, chegam à mesma conclusão. Qual seria? Jesus está anunciando que o foco da presença de Deus está se movendo. Está saindo do edifício físico de pedra e ouro e se concentrando na pessoa dele. Ele mesmo é o novo e verdadeiro templo, o lugar onde o céu e a terra se encontram, onde Deus e a humanidade se reconciliam. Perfeitamente colocado. A verdadeira adoração passa a ser em espírito e em verdade, como Jesus dirá mais tarde, e não mais dependente de uma geografia sagrada. Certo. E muitos comentaristas estendem essa aplicação. Eles veem no zelo de Jesus um chamado permanente para a própria igreja, a comunidade dos fiéis. É um alerta contra permitir que o comercialismo, a hipocrisia ou qualquer outra coisa corrompa o propósito da casa de Deus hoje. A passagem termina com uma observação que parece um alerta. Diz que muitos em Jerusalém creram em Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Mas o texto acrescenta algo curioso. Sim. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O que isso nos diz sobre a fé que ele estava buscando? Esse é um ponto muito sutil e importante. Ele nos mostra a diferença entre uma fé superficial e uma fé genuína. A multidão estava fascinada pelos milagres. Uma fé baseada no espetáculo. Isso, baseada naquilo que era visível, impressionante. Mas Jesus sabia que esse tipo de fé era frágil, que não tinha raízes profundas. Se os milagres parassem, a fé também pararia. Então, qual seria a fé verdadeira, segundo a análise das fontes? A fé que Jesus busca não é apenas acreditar nos sinais, mas entender o significado por trás deles. É compreender que todos os milagres e ensinamentos apontam para quem ele é. O Filho de Deus, o sacrifício redentor, o Senhor ressurreto, o novo templo. Entendi. A fé verdadeira não se apega só aos seus feitos, mas se entrega à sua pessoa e confia em sua palavra, mesmo quando ela é misteriosa como a que ele deu aos líderes judeus. Uau! Então, recapitulando a nossa análise, fica muito claro que o que começou parecendo um simples ato de fúria era muito mais. Foi uma ação profética, movida por um zelo divino pela honra do Pai. Sim. Foi uma declaração pública de sua autoridade messiânica e, o mais importante, foi uma profecia sobre sua morte e ressurreição, apontando para a maior revelação de todas, a transição do templo de pedra para o templo do seu corpo. Ele não estava apenas limpando a casa, ele estava se anunciando como a nova casa. Exatamente. Este evento marca um ponto de viragem. Jesus não está simplesmente tentando consertar o antigo sistema de adoração. Ele está declarando sua obsolescência e inaugurando o novo, um que é totalmente centrado nele. Certo. A autoridade dele não viria da aprovação da elite religiosa, mas de um evento futuro que eles mesmos causariam, a sua morte, seguida pela sua ressurreição. Esse seria o sinal supremo e incontestável de quem ele realmente é. E as fontes nos lembram repetidamente que o pleno significado das palavras e atos de Jesus só foi compreendido pelos discípulos depois da ressurreição. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. De que forma a ressurreição de Cristo continua sendo a chave que ilumina e revela o verdadeiro significado, não só das Escrituras, mas talvez dos eventos enigmáticos de nossa própria vida, transformando aquilo que não entendemos em uma verdade clara. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise.